Bom, na aula 2 tivemos a discussão sobre interseção de espaços vetoriais e mostramos no vídeo anexo que a intersecção de subespaços vetoriais é um subespaço vetorial e ficou aqui a observação que a união de subespaços vetoriais pode não ser um subespaço vetorial. Como é que a gente pode ver que a união de subespaços vetoriais pode não ser um espaço vetorial, um subespaço, através de exemplos? Então, uma possibilidade é considerar o R2, o plano, ok? E pensando um pouquinho, dá para entender que a união de duas retas, né, que passa pela origem dos subespaços, em geral não é um subespaço vetorial. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o eixo X. O eixo X, quem é o eixo X? É o conjunto dos pontos x, 0, tais que x pertencente a R. Então essa é a reta, o eixo X, que é o subespaço de R2. O eixo Y é o conjunto dos pontos 0, y, tais que y pertencente a R. O interessante é que a união desses dois conjuntos não é todo R2, tá? É simplesmente o eixo X e o eixo Y. Verificar que não é um subespaço a união, né? O eixo X união com o eixo Y, tá? O interessante daqui é que o zero pertence à união, né? Ok? De fato, o único elemento que está na interseção desses dois é o zero, né? A interseção é sempre um subespaço, mas a união pode não ser. E como é que a gente vê isso? Fura, por exemplo, né, a segunda propriedade de subespaços, que se o V pertence ao subespaço F, então U mais V também tem que estar em F. F aqui no caso eu vou chamar a união, tá? Então, eu preciso exibir um elemento que está, dois elementos na união e a soma não está na união. Esses elementos é, por exemplo, o E1 igual a 1, 0 e o E2 igual a 0, 1. Então, o E1 está na união porque pertence ao eixo X. Podemos fazer aqui, né, o vetorzinho aqui, o ponto E1, ok? O E2 está na união porque está no eixo X. Porém, quando somamos E1 mais E2, isso daqui é igual a 1, 0 mais 0, 1. E a definição de soma, né, isso fica 1, 1. O elemento 1, 1 do R2, né, não está na soma eixo X mais eixo Y. Então, é um exemplo de dois elementos estar nessa união, mas a soma não está na união. Logo, F não é subespaço. Não é subespaço de R2. E assim, mostramos que, em geral, a união de subespaços vetoriais pode não ser um subespaço vetorial.